Por diversas vezes, a nossa equipe de reportagem mostrou as vantagens da utilização do estilosantes Campo Grande em meio à cultura do eucalipto. E dessa vez, a nossa equipe foi até a fazenda Boa Aguada, situada no município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, para cobrir um dia de campo. Quem nos recebe em sua propriedade é a família do visionário Geraldo Matheus Reis, que mostra a importância da atividade do silvipastoril. No dia de campo, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais na prática os acertos e aprendizados que a equipe da propriedade aprendeu nos últimos anos, assim como assistir às palestras sobre silvipastoril e produção de carvão vegetal. O sistema silvipastoril consiste na utilização da mesma área para dupla ou mais finalidade. Isso quer dizer, na prática, o produtor que optar por essa atividade pode produzir na mesma área madeira para serraria ou carvão e engordar animais para o abate. Quem ministrou a palestra sobre o processo do silvipastoril foi o pesquisador Valdemir Antônio Laura da Embrapa, Gado de Corte, que ressaltou as inúmeras vantagens dessa atividade. É extremamente vantajoso. Primeiro aspecto inicial, que eu sempre dou um enfoque muito grande em função da Embrapa, da minha unidade ser gado de corte, né, é o bem-estar animal. Eu estava dizendo há pouco, né, a temperatura. Nós tivemos 42 graus, 41, 42 graus a pleno sol, do meio-dia às 3 horas da tarde, né? Onde nós temos sombra, essa temperatura é 32 graus, 10 graus a menos. A zona de conforto térmico bom para o animal é 27. Então, só da presença da sombra você consegue melhorar a produção animal, dar um conforto térmico melhor para o animal, né? Então, esse é um aspecto bom para a pecuária, né? Associado a isso, você consegue, numa mesma área, ter duas atividades. Então, se tem problema, tem uma restrição de mercado, você tem uma outra atividade. E, até agora, os dados que a gente tem, os dados de literatura, você consegue, num arranjo de 200, 300 árvores por hectare, você consegue produzir em 12 anos, não é 7, que é o ciclo normal de floresta, em 12 anos, em termos de receita, o mesmo que você teria numa floresta pura com 7 anos. E a produção pecuária, ela oscila em torno de 10%. Então, qual que é a taxa de lotação à produção? É 10% a mais ou 10% a menos. Então, você tem, na mesma área, a mesma produção pecuária e a mesma produção de floresta. Então, esse aspecto é extremamente interessante. Mesmo ressaltando essas vantagens, para o produtor que nunca ingressou nessa atividade, sempre paira uma dúvida. Será que a floresta não vai acabar com a pastagem? E o pesquisador ressaltou a importância do dia de campo e de ver na prática como ocorre esse processo. Para os produtores, eu acho que assim, o que ficou mais enfático é assim, olha, vejam com seus próprios olhos, é possível, né? Nós temos uma área aqui, olha como o capim está bem. Porque uma outra coisa que a gente encontra, e quando fala de silvopastoril e de consórcio de floresta com pasto, é assim, o eucalipto vai matar a braquiária, né? Que o principal capim é a braquiária, né, hoje que a gente tem. A alelopatia do eucalipto. Então nós vimos há pouco a braquiária linda, verde, fazendo um feno de excelente qualidade, né? Então a primeira coisa é assim, olha, é possível. Isso não é uma teoria acadêmica que o pessoal na universidade ou dentro da Embrapa fala que é possível. O produtor olhou, viu, e depois disso, na sequência, veio o dono da propriedade, né, o fazendeiro, e disse, olha, os dados econômicos são esses, a taxa de lotação, eu tenho... Ele disse pra gente, a receita pode ser muito próxima do que eu teria, mas eu tenho a segurança de ter 2 negócios. Então essa é a vantagem, a diversificação. Parece que na teoria tudo é bonito e no papel tudo se aceita, mas na prática não é bem assim. Geraldo Matheus é um eterno apaixonado pelos desafios, por acreditar que pode fazer a cada dia, através de sua criatividade, o seu negócio melhor. Ele buscou informações e tentou e ainda tenta todos os dias buscar experimentar novas maneiras para o sistema silvipastoril. E com sua humildade, ele mesmo explica a área que para ele deu errado e serviu como aprendizado, e depois a área que deu certo e que vai continuar adotando a mesma teoria. Aqui é um silvopastoril que a gente plantamos em 2006, não foi feito leste-oeste, até porque nós ainda não tínhamos mecanismo para arrancar os tocos, tinha que seguir os alinhamentos do plantio anterior. Lamentavelmente não ganhou sol, vocês vêem, nós estamos na sombra, o capim está bastante profiado. Não é sugerido a ninguém fazer silvopastoril em hipótese alguma. Se não fizer leste-oeste, não plante silvopastoril, que vai dar errado. Nós fizemos como experimento, não deu certo. Está do outro lado ali que vocês vão ver. É outra história que vale muito a pena, né? Está todo o capim, o estilosante Campo Grande está plantado aqui, está lá. Aqui ele ficou sem luz, então o desempenho foi bem pior do que o de lá. Essa área aqui, ó, aquela que vocês viram ali agora, está reservado desde quando plantou essa área aqui, porque senão o gado vinha e comia aqui. Aqui nós já fizemos uma fenagem já,
né? Aqui já está apto a colocar gado, já foi feita uma fenagem e está aí a diferença, né? Não tem sombra, está no leste-oeste, então o desenvolvimento da grama é mesmo. A adubação foi a mesma, calcário foi o mesmo, correção de solo, tudo igual. Só a posição do solo, você viu lá, aqui já foi tirado o feno uma vez e lá não foi. E lá não tem capim, porque lá tem toco no meio e não tinha massa também. Em hipótese alguma teria massa lá para você fazer fenagem. Ele finaliza ressaltando a importância do sol no crescimento das plantas. Realmente, eu não conheço grama nenhuma que vai na sombra, seja nem a grama Mato Grosso, se você tiver um quintal com bastante árvore, ela não vai, porque toda grama precisa de sol, né? Então aqui, como tem muita sombra, ficou muito fraco. Ela nasceu, ela está aí, mas a capacidade animal é muito menor, não tem a menor dúvida. É necessário que qualquer pastagem receba sol, tais experimentos nós estamos fazendo no nosso pastoril aí. Uma desvantagem que é proporcionada por esse sistema é, após o plantio do eucalipto, a área deve ser vedada para a entrada de animais durante um período de 8 meses até 1 ano e 2 meses, até que a planta atinja um diâmetro de 12 a 15 centímetros. E nesse período, as forragens não são pastoreadas. Mas pensando nesse período, Geraldo buscou novas tecnologias e hoje, com 90 a 120 dias, está iniciando a sua colheita de forragem. Quem nos explica é o Tony Salvador, que demonstrou na prática como isso é possível. Hoje aqui o objetivo é mostrar ao produtor em geral que existem várias formas de você fazer um processo de armazenamento de alimento para gado, de corte e recria, para manutenção, certo? O aproveitamento de restos de culturas e outras coisas mais. Por exemplo, no caso aqui agora, nós estamos fazendo um tempo de chuva, mostrando ao produtor que mesmo com chuva você pode fazer o pré-secado, não perdendo o ponto do capim de enfardar. E se precisar, faz feno. Se não der, faz pré-secado. Então as duas coisas ele pode fazer nessa área. A vantagem que ele tem nesse pré-secado e no feno é o seguinte, que um produtor hoje, a média brasileira é de uma cabeça por hectare. Vamos falar na área de fenação. Então ele fazendo feno e pré-secado, ele já passa de 3 a 4 cabeças por hectare. Entende? Então isso é uma vantagem enorme para o produtor, o custo mais baixo. E assim o produtor tem uma renda muito maior, onde você vê o lucro de verdade. Quem finaliza a entrevista é o Moacir Reis, proprietário e promotor dessa atividade de silvipastoril, que vem dando certo na sua região. O objetivo do Estudo de Campo foi mais demonstrar aos produtores que é possível sim conciliar o plantio de eucalipto com pastagem. Mesmo com várias pessoas que têm suas opiniões que a gente tem que respeitar, que acham que pasto é pasto, eucalipto de forma separada, está mostrando aqui que pode ser feito de forma conjunta o eucalipto com a pastagem, de forma que tenha rentabilidade no negócio. A gente consegue sim, com o silvopastoril, fazer que o sistema seja viável aqui na nossa região, porque tem uma aptidão, tanto da pecuária quanto do eucalipto. Então a gente consegue juntar as duas coisas na mesma área e mostrar que é produtivo, e tem retorno e tem rentabilidade.